Boa tarde a todos. Neste momento nós vamos fazer um breve resumo referente a grupos que aumentam a basicidade e também grupos que aumentam ou diminuem, que alteram, enfim, a acidez de um composto orgânico. Vamos pegar como exemplo aqui um ácido carboxílico, tá? Então, existem dois grupos aqui que exercem efeitos opostos com relação ao efeito provocado sobre a acidez do ácido carboxílico. Primeiramente, nós vamos citar então os grupos que ligados à carboxila são os chamados grupos que possuem efeito indutivo positivo, que o autor menciona, né? O efeito eletrorrepelente. Esses termos não se usam mais. Isso faz com que o aluno tenha que memorizar esses grupos, enfim, a gente não recomenda. Aqui a questão é grupos que empurram elétrons para a carboxila e, ao contrário, aqui grupos que puxam elétrons da carboxila. Qual a diferença entre eles? Primeiramente, o que o aluno precisa saber para que não haja a necessidade de memorização de eletrorrepelente ou de eletroatraente, efeito indutivo positivo ou negativo, isso causa muita confusão. Eu, particularmente, peço apenas que o aluno saiba que existem grupos que são eletropositivos e grupos que são eletronegativos. Facilita muito mais o entendimento do aluno. Aqui nós estamos para facilitar a sua vida. Não há necessidade de você seguir ao pé da letra tudo que o autor coloca. Mas, na minha opinião, primeiro que isso não cai. Segundo que essa nomenclatura é antiga, a gente não recomenda, tá? A gente diz o seguinte: existem grupos que são chamados de eletropositivos. Quando eu falo de grupos eletropositivos e negativos, o aluno já tem um melhor entendimento, porque vocês já estudaram isso na tabela periódica. Eletropositivo são grupos que repelem elétrons. Consequentemente, se esses grupos repelem elétrons, aí nós temos aqui o oxigênio, que tem 2, 4, 5, 6 elétrons, dos quais 2 desses elétrons estão sendo compartilhados com o carbono. E quando você empurra elétrons para esses átomos, não só o oxigênio aqui de cima, mas esse aqui também, o oxigênio aqui de baixo, eles ficam muito mais negativos do que eles já são. Isso a gente diz tecnicamente que é aumentar a densidade eletrônica do par de elétrons da ligação covalente, do par de elétrons livre do oxigênio. Aí, como eu estava mencionando na videoaula, grupos eletropositivos, eles vão provocar um aumento da chamada densidade eletrônica da carboxila. A carboxila, vocês estão vendo aqui, esse grupo, C dupla O ou H. E esses grupos eletropositivos, eles aumentam a densidade eletrônica da carboxila. O que significa aumentar a densidade eletrônica da carboxila? Deixar os pares de elétrons livres, com maior densidade, quer dizer, eles ficam mais negativos do que eles já eram. Isso que significa aumentar a densidade eletrônica. Agora, pensa comigo, raciocina, não decore isso, por favor. Se o par de elétrons fica mais negativo, consequentemente, ele atrai mais fortemente esse hidrogênio. Por que ele atrai o oxigênio atrai o hidrogênio? Ora, porque o hidrogênio é eletropositivo. E assim, essa ligação oxigênio e hidrogênio, ela fica uma ligação mais forte.
significa que essa ligação oxigênio e hidrogênio ficando mais forte, fica mais difícil fazer isso aqui, ó, arrancar esse hidrogênio. Arrancar hidrogênio é o termo mais popular, né? Significa ionizá-lo, fica mais difícil ionizar o elétron, o hidrogênio. E, consequentemente, isso vai deixar o ácido mais fraco. Vou anotar aqui para vocês que esses grupos eletropositivos, grave esse nome, grupos que repelem elétrons para a carboxila, aumentam a densidade do par de elétrons do oxigênio, deixando a ligação oxigênio-hidrogênio mais forte e dificultando a ionização do hidrogênio e, consequentemente, deixa o ácido mais fraco. Certo? Isso é o que você precisa saber. Grupos eletropositivos são hidrogênio, metil, etil, propil, butil. Esses radicais alquila e também o hidrogênio. Alquila são aqueles radicais que não são provenientes dos anéis aromáticos, certo? Então, resumindo, grupos eletropositivos são aqueles que empurram elétrons para a carboxila. Deixa o par de elétrons com maior densidade eletrônica, que significa que ele atrai mais fortemente o hidrogênio e dificulta a sua ionização e deixa o ácido mais fraco. Os grupos que possuem esse efeito eletropositivo, repito, são o hidrogênio, né, que é o que tem o efeito mais com menor intensidade, né? Depois do hidrogênio, aí, à medida que aumenta o tamanho da cadeia, consequentemente, vai aumentar esse efeito e deixa o ácido cada vez mais fraco. Você quer ver mais exemplos? Você assista novamente, se for possível, a videoaula, onde eu coloco as respectivas constantes de ionização de cada caso. Tudo bem? Estuda assim. É melhor do que você ficar memorizando, decorando efeito indutivo positivo, eletrodoador, efeito indutivo negativo, eletroatraente. Não há necessidade disso. Mas se você quiser também, fica a seu critério. Mas não é necessário. Para evitar que você fique decorando. Agora, se o eletropositivo ele tem esse efeito indutivo de empurrar elétrons para a carboxila, agora ficou fácil entendermos grupos que são eletronegativos. Eletronegativo é uma propriedade, eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica que tem por finalidade a tendência do átomo a atrair elétrons do par de elétrons da ligação covalente. Se ele atrai fortemente o par de elétrons da carboxila, olha como que vai ficar a densidade eletrônica dos pares de elétrons livres comparados aos pares de elétrons livres do grupo anterior, quando estava ligado a eletropositivo. Olha aqui, ó, como eles estavam com uma alta densidade, então eles estavam muito disponíveis, vamos dizer assim. Consequentemente, esses grupos que puxam o par de elétrons da carboxila, eles diminuem a densidade eletrônica do par de elétrons. Esses são os chamados grupos eletronegativos. É bem mais fácil, porque vocês já estudaram as propriedades de eletronegatividade e eletropositividade, e uma é exatamente o contrário, o oposto da outra, né? Os elementos eletronegativos são aqueles que estão localizados no canto superior direito da tabela periódica, exceto, evidentemente, né,
ou tirando os gases nobres, que não tem porquê eles atraírem elétrons, porque eles já são estáveis. Aí, consequentemente, meus amigos e minhas amigas, esse parzinho de elétron aqui, ó, que é compartilhado entre o oxigênio e o hidrogênio, essa ligação, ela fica, digamos, menos atraída em relação ao caso anterior. Consequentemente, se nós fizermos aqui uma comparação com outro caso, eu posso dizer para você que esse oxigênio, ele deixa esse hidrogênio ser ionizado mais facilmente. Fica mais fácil ionizar esse hidrogênio quando ele está ligado a grupos eletronegativos que puxam elétrons da carboxila e diminuem a sua densidade eletrônica. Isso é muito importante. Eu vou escrever aqui no nosso resumo. Grupos eletronegativos, eles diminuem a densidade eletrônica dos pares de elétrons livres do átomo de oxigênio, como vocês estão vendo aqui, diminuindo a densidade eletrônica da carboxila. Carboxila é o C-O-H, né? Consequentemente, a ligação oxigênio-hidrogênio da hidroxila fica mais fraca. E o fato da ligação ficar mais fraca faz com que o hidrogênio fique mais facilmente ionizado. E isso torna o ácido mais forte. Grupos eletronegativos deixam o ácido mais forte. Porque ao atraírem atraírem elétrons da carboxila, diminuem a força de atração existente entre o oxigênio e hidrogênio, e ele faz com que seja ionizado mais fácil. Agora a pergunta: quem são esses grupos eletronegativos? Olha, são todos aqueles grupos que possuem átomos eletronegativos, como o nitrogênio, por exemplo, do grupamento nitro. Quer ver um outro exemplo? Os halogênios, representados aqui pela letra X, mas são flúor, cloro, bromo, iodo, enfim, pessoal, são grupos eletronegativos. A gente evita dar essa aula pedindo para o aluno: olha, aluno, decore aí os grupos eletropositivos e eletronegativos. Não há necessidade. Você já sabe o que são átomos eletropositivos e eletronegativos. Agora, sabendo que são átomos eletropositivos e negativos, é só você verificar que efeito eles acabam causando sobre a acidez e sobre a basicidade das aminas. Agora, vamos estudar o efeito que esses grupos causam na basicidade das aminas. E isso é exatamente o contrário, isso é o oposto. Esses grupos eletropositivos que empurravam elétrons para a carboxila, deixando o par de elétrons da carboxila mais disponível e, consequentemente, maior é a atração que os pares de elétrons exercem sobre o hidrogênio e deixam o ácido mais fraco. Aqui é o contrário, senhores e senhoritas. Esses grupos que empurram elétrons, consequentemente, o que eles fazem é aumentar a densidade eletrônica do nitrogênio da amina. E quanto maior a densidade eletrônica do par de elétrons da amina, isso deixa a amina mais forte. O que é o caráter básico da amina? Assistam o vídeo novamente. Assistam o vídeo, por favor. O caráter básico da amina é a capacidade do par de elétrons livres atrair o hidrogênio proveniente de um ácido. É isso que significa
o caráter básico da amina. E quanto mais disponível for o par de elétrons, quanto maior a densidade eletrônica do par de elétrons, consequentemente, a amina é considerada mais forte. Viram? Vou voltar aqui, ó. É exatamente o oposto. Grupos eletropositivos que deixam o ácido mais fraco, esses grupos deixam a base mais forte. Vamos escrever isso aqui. Mas são grupos chamados de aqui o autor chamou de, eletrorrepelente, o que possui o efeito indutivo positivo. Na verdade, é só você lembrar, grupos eletropositivos são átomos que querem doar elétrons a fim de adquirirem estabilidade. Então, os átomos eletropositivos que empurram o elétron nos ácidos, deixando o ácido mais fraco, esses grupos eletropositivos, quando eles empurram o elétron, aumentando a densidade eletrônica do par de elétrons, isso faz com que a base fique mais forte. Perceberam? O efeito que um grupo causa no ácido, esse efeito é o oposto em uma base. A base fica mais forte com a presença do grupo eletrorrepelente, que o autor chama assim, que eu particularmente prefiro falar para os alunos que são grupos eletropositivos, os mesmos do anteriores: hidrogênio, metil, etil, N-propil, butil, pentil, etc. Já os grupos eletronegativos, que puxavam elétrons, deixando a ligação hidrogênio-oxigênio mais fraca, e faz com que o hidrogênio fique ionizado mais fácil e torna o ácido mais forte. Aqui, esse grupo, o eletronegativo, ele vai fazer o oposto do anterior. O que ele faz? Ele vai puxar elétrons. E os elétrons que ele vai puxar, evidentemente, são referência ao par de elétrons livres do nitrogênio, que, como vocês podem ver, comparando com o anterior, eles diminuíram a sua densidade eletrônica, a sua disponibilidade. E essa disponibilidade do par de elétrons do nitrogênio é o que mede a sua basicidade. O caráter básico da amina é a capacidade que ela tem de neutralizar o hidrogênio proveniente dos ácidos. Quanto mais disponível estiver o par de elétrons, a base é mais forte. Consequentemente, esses grupos chamados eletronegativos, que deixavam o ácido mais forte, aqui eles provocam um efeito contrário. Eles puxam elétrons, por serem eletronegativos, eles puxam elétrons, diminuindo a densidade eletrônica do par de elétrons livre e, consequentemente, como conclusão, deixa a base mais fraca. Eu estou aqui deixando para vocês esse resumo, no sentido de que vocês possam ter um melhor entendimento do assunto. Mas esse é só um resumo. Os detalhes referentes aos exemplos com as constantes que medem a força do ácido da base estão na videoaula. Se vocês puderem assistir, nós agradecemos. E se vocês não entenderem, por favor, se manifeste, que vamos procurar atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado a todos pela atenção.